Empreendedor, uma das grandes dificuldades que você tem sentido no mercado é como ter gente, né? Ter gente boa, gente no seu negócio. E o mercado tem vivido, de fato, uma grande dificuldade em contratação e retenção de pessoas. E eu quero trazer para você aqui algumas dicas muito importantes sobre como atrair e reter talentos. Fica comigo, sou Gregório Ventura. Um dos grandes gargalos que nós temos sentido hoje no mercado é de fato pessoas, né? Ou seja, um negócio às vezes deixa de crescer, você deixa de desenvolver o seu negócio ou de ter resultados do seu negócio. Por quê? Porque às vezes você não está conseguindo contratar, as pessoas não estão ficando muito tempo no seu negócio. Então eu quero trazer para você aqui alguns pontos importantes para você mudar isso, tá? Primeira coisa, o que eu digo para você, você tem que criar uma cultura muito boa de treinamento. Você vai ter que treinar muito bem as pessoas que estão com você. Mas de que forma, Gregório? Primeira coisa, eu pergunto e te questiono. Será que o seu treinamento de novatos está bom? Não adianta colocar uma pessoa, uma pessoa ser contratada, colocar essa pessoa para ser treinada, né, e essa pessoa não ter tempo para aprender o que ela precisa ser aprendida. Primeiro, às vezes as pessoas que estão lá dentro não acolhem bem essa pessoa, ela não é bem acolhida pela própria empresa. Segundo, essa pessoa é jogada, como eu digo, na cova dos leões para, por exemplo, fazer um atendimento sem ainda ter pegado como que ela pode fazer esse atendimento, entendeu? Passado por um período de um treinamento, ou seja, tem alguém dentro da empresa que possa mentorar essa pessoa, né? Uma espécie de mentoria dentro dessa pessoa. Então, treinar é muito importante. Você precisa criar um processo de novatos, esse processo precisa estar escrito. O que a pessoa vai fazer o primeiro dia, pela manhã, o que a pessoa vai fazer o segundo dia, né, à tarde, e assim sucessivamente. Para cada cargo, você tem que definir quanto tempo é preciso o processo de treinamento. Porque às vezes pode ser que um vendedor externo é necessário 15 dias. Às vezes, um profissional interno, às vezes é uma semana, dependendo do cargo. Dependendo, talvez é um mês. Então, é muito importante isso. E outra coisa é a sinergia e interação dessas pessoas que estão entrando na empresa com os outros setores. Ela precisa também passar para conhecer como funcionam os outros setores, né? Para dar essa multidisciplinaridade, para ela entender como é que funciona a organização. Então, a primeira dica que eu dou, treina bem o seu time de novatos. Não coloque uma pessoa e já queira que ela te dê resultado tão rápido. Às vezes a impaciência do empreendedor, querendo que a pessoa já dê resultado rápido, o processo não amadurece. Por isso que não adianta também só mandar as pessoas de baixo desempenho embora, sem trabalhar essas pessoas. Lógico, tem hora que não tem jeito, você tem que mandar embora, mas você precisa treinar, você precisa ver se o seu processo está legal, né? O líder precisa estar acompanhando esses novatos. Eu sempre digo, você acompanha mais uma criança de 5 anos ou um bebê? É claro que é um bebê. Da mesma forma, o líder, ele precisa acompanhar um novato, ele precisa estar ali nos primeiros dias acompanhando, conversando todos os dias. Depois tem que ser por semana, né? Acompanhar uma vez por semana como é que está o desempenho, o que você está achando, quais são as suas dificuldades. Depois acompanhamento por mês. Então, os 3 primeiros meses precisam ser muito intensos de conversa, de acompanhamento com esse novato. Depois dos 6 meses, até você sentir que você pode deixar ele mais solto e mais livre. Entende? Então isso é fundamental. E depois você criar uma cultura dentro de sua empresa para você reter talentos, uma cultura de motivação. Por exemplo, você tem um programa de treinamento que motive as pessoas, você tem um programa de incentivos legal que motive essas pessoas. A sua cultura, seja, você elogia, você dá feedback positivo ou você é daquele que só dá feedback negativo, que só reclama, que só acha que tudo está ruim, ou você sim dá feedback positivo, né? Esse é um ponto, sabe, importante, sabe? Que às vezes você entra em determinada cultura, que a cultura só massacra as pessoas, né? Ela também não reconhece quando a pessoa faz algo de bom, não dá um feedback positivo. Então isso daí você vai criando um ambiente saudável, um ambiente que as pessoas gostam de estar ali. E o feedback corretivo, ele deve ser dado sim, né? Principalmente de maneira individualizada, com o objetivo de ajudar essa pessoa a melhorar o seu desempenho. Quando isso acontece, as pessoas até gostam, né?
mas sabendo colocar as palavras, sabendo dizer, mas muito importante dar feedback corretivo. Então tudo isso cria esse ambiente, esse cenário muito legal. Você cria momentos, por exemplo, bateu a meta, vocês comemoram a meta, o momento de comemoração também, ele dá aquela energia muito legal para a equipe. Você já fez alguma convenção com a sua equipe, levou eles para um lugar para fazer um dia especial, um dia de treinamento, de palestras, de convivência. Então tudo isso, gente, vai criando um ambiente muito especial, né? Esse é um ponto importante para que você entenda que assim a sua imagem vai ser positiva lá fora, né? E para você atrair talentos, se a imagem da sua empresa não for positiva lá fora, você não vai atrair os melhores. Você não vai atrair gente que queira trabalhar para você. Então você tem que lembrar que você tem um grande cliente que é o cliente interno. A sua equipe precisa estar motivada, a sua equipe precisa entender, né, que você tem um senso de justiça, que você tem um senso, né, de desenvolvimento de pessoas muito grandes, né? Então tudo isso gera um ambiente muito bom e esse ambiente vai ser o que os seus próprios colaboradores vão falar lá fora. Então é isso que eu digo para você. Fundamental para você reter e atrair talentos nessas épocas tão difíceis e vai ficar cada vez mais difícil, pode ter certeza disso. Então você precisa aplicar isso. Se você não aplicar, você vai ter mais dificuldades do que aqueles que estão aplicando. Então é hora de rever o que você está fazendo no seu negócio e o que você pode melhorar para reter e para atrair talentos.